Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje é um dia muito especial, domingo, dia 27 de abril de 2025. É um domingo na oitava da Páscoa, não é qualquer domingo, é o domingo da Divina Misericórdia. Estamos no ano C, na segunda semana da Páscoa. Nesse dia de contemplarmos o amor de Deus por nós, essa misericórdia divina, esse amor manifestado no seu Filho Jesus, nós vamos refletir a linda liturgia de hoje. As palavras vão tocar o seu coração. Eu te convido a participar ativamente desse momento comigo agora. A partir de hoje eu passo a fazer com vocês também a oração coleta, uma oração para cada dia, para cada missa. É aquela oração que o padre faz no início da missa quando diz: oremos, e ali ele coleta todas as nossas intenções e entrega no altar do Senhor. Rezemos então. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, meus amados, pela misericórdia de Deus, eram curados todos aqueles que eram trazidos ali. Deus continua realizando milagres até hoje, através dos seus ministros na igreja. Os sacramentos, toda a oração profética de cura e libertação, muitos milagres, sinais e prodígios ainda continuam acontecendo na igreja. A igreja que é um lugar de acolhimento, é um lugar de manifestação da misericórdia de Deus, é lugar de cura e libertação. Veja que, pelo poder de Deus, Pedro e os outros apóstolos iam realizando milagres. Mas o maior milagre de todos é a conversão do nosso coração. Não adianta receber cura, sinais, palavras proféticas, dizer coisas lindas, maravilhosas, inspiradas, se o nosso coração não muda, se não há uma metanoia, uma transformação interior que nos leva a obedecer a Deus de todo o coração por amor e não por obrigação. Sem essa conversão, se não temos um coração reto diante de Deus, nenhuma cura vai durar por muito tempo, porque a cura completa é quando fizermos a nossa passagem, a nossa Páscoa e alcançarmos o céu. Sem um coração curado, sem um coração restaurado, sem um interior disponível para Deus, nós não alcançaremos a salvação. E é essa a principal cura que nós devemos buscar, a cura do nosso estado decaído, para que nós possamos voltar para o Pai. Vamos juntos refletir também com o salmo de hoje, é um salmo belíssimo, é o 117, em algumas traduções 118. E o refrão diz assim:
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isto. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele em que seus atos vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Olha que salmo belíssimo que vem falar da misericórdia de Deus nessa festa da Divina Misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Meus amados, não só no tempo de Jesus, em que Ele foi crucificado, humilhado, também no nosso tempo, nós temos rejeitado a pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé. Não tem como realizar nada de bom. Sem mim nada podeis fazer. É muito triste uma teologia ou uma prática social dentro da igreja que abandona Cristo com seus ensinamentos. O jeito de viver a vida moral, uma vida reta, Ele é a pedra angular. Se tirarmos Jesus, o edifício espiritual vai cair. A igreja não se mantém de pé quando Cristo é colocado de lado e no centro é colocado o ser humano. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Só amando a Ele, adorando, glorificando este Deus, é que nós podemos amar os outros, amar as criaturas. Não podemos colocar a criatura acima do Criador. Então, demos graças ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia é infinita, continua sendo derramada, mesmo quando o ser humano nega a Deus. Mas é preciso que fique claro isso. É uma pedra rejeitada, mas é a pedra angular. Tudo que está acontecendo de um desmoronamento do tecido social, um desmoronamento dessa vida em sociedade, com as pessoas doentes, as pessoas inflamadas, divididas nos radicalismos, isso é a ausência de Deus. Querem antropologicamente, filosoficamente, cientificamente encontrar saídas, mas a saída é Deus. Não existe explicação fora de Deus para essa ausência de sentido que a humanidade tem vivido. Mas vamos para a segunda leitura. São sempre leituras muito fortes no dia de hoje. A segunda leitura é retirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos do 9 ao 11a, depois versículos do 12 ao 13 e depois versículos do 17 ao 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que leitura profunda. Mas ela começa de um jeito muito bonito, né? São João, discípulo amado, ele diz, né? Eu não
não me coloco acima de vocês, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Sim, os líderes da igreja devem ser assim. Eu sofro junto com vocês as dores do mundo, as dores de uma humanidade distante de Deus. Eu sofro com vocês, estamos na caminhada, estamos no vale de lágrimas, mas estamos nos ajudando para ter discernimento e alcançar a salvação. E veja, a visão que João tem, ele é levado pelo Espírito Santo a enxergar coisas profundíssimas, como em nenhum outro livro na Bíblia foi revelado. Você vê que no final é o próprio Cristo que vai dizer: são coisas que estão acontecendo e ainda acontecerão. As revelações, e o nome Apocalipse significa revelação, essas revelações contidas neste livro não são simples figuras de linguagem. Essa interpretação de dizer que é só figura de linguagem, que é algo que já aconteceu, contradiz a própria palavra. São coisas que estão acontecendo e ainda acontecerão. O Apocalipse tem a ver também com o tempo que vivemos. São coisas que já aconteceram, que estavam acontecendo e que vão ainda acontecer. Trata-se de todo o desenrolar da história até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. E São João ali, ele se depara com o Cristo glorioso. É uma imagem que gera temor e adoração. Porque é o Cristo glorioso, não é mais aquele Cristo pobrezinho que nasceu na manjedoura e que viveu quase que como um escravo e foi crucificado como um bandido e humilhado. Não, agora é o Cristo. É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É o Senhor, o Kyrios, o dominador, o Deus Todo-Poderoso diante dele ali. Diante dessa imagem, os joelhos tremem, ele cai por terra, porque é uma imagem terrível da glória de Deus. Terrível no sentido de gerar temor. E ele cai por terra em adoração. Mas esse mesmo Cristo misericordioso coloca a mão no seu ombro e diz uma missão para ele. E passa uma missão para ele ali. Assim também Cristo é conosco. Mas a gente tem que perceber. Nós meditamos sobre o amor de Deus, sobre a sua misericórdia, sobre ele ter vindo pobrezinho aqui na terra, mas esse não é mais o estado atual de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está glorioso e diante dele a terra treme. Diante dele todas as criaturas, no céu, na terra e abaixo da terra. Diante dele todo o joelho se dobra, assim como o próprio São João se dobrou em adoração. É isso que nós temos que entender. Ele é misericordioso, sua misericórdia é eterna, ele é bondoso, mas ao mesmo tempo é poderoso e justo. Agora vamos para o centro da liturgia de hoje, no Evangelho. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco.
Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, olha que cena maravilhosa. A gente percebe aqui o Cristo aparecendo ressuscitado, aos discípulos estavam ali, menos Tomé num primeiro momento. Mas aqui já Cristo, ele institui o sacramento da reconciliação, a confissão. E quando alguém de outra denominação, um irmão protestante, um irmão separado, nos pergunta: onde está na Bíblia que eu devo me confessar a um pecador? Está aqui. Homens, apóstolos, pecadores, mas que receberam o sopro do Espírito Santo do próprio Cristo. Depois haverá a sucessão apostólica, esse sopro vai passando de geração em geração, e hoje também o bispo, ao ordenar um padre, ele vai soprando o Espírito Santo sobre ele. Ele vai impondo as mãos, ele vai rezando, ele vai passando essa sucessão apostólica, vai passando o poder, o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, vá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem o retiveres, serão retidos. O Padre tem o poder de, em nome de Cristo, pelo poder de nosso Senhor, perdoar ou reter os pecados. Isso que muitos já esqueceram, há essa possibilidade de não se perdoar o pecado quando se nota que a pessoa não saiu daquela situação de pecado ou quando ela não está arrependida. É possível negar a absolvição. Sim. A confissão não é uma brincadeira. Não é um alívio para a nossa consciência. É um tribunal da misericórdia de Deus. É a manifestação mais clara da misericórdia de Deus, que perdoa tudo desde que haja o arrependimento. Nas nossas relações humanas, você perdoaria alguém que te bateu, mas que diz assim: olha, eu estou arrependido de ter te batido. Vou bater de novo em você na próxima oportunidade, mas me perdoa agora, tudo bem? Quem seria, sem noção ao perdoar alguém assim? Claro, Deus não pode perdoar a pessoa que não está arrependida. Embora Ele nos perdoe e a gente caia novamente, mas a nossa intenção deve ser reta, de lutar para não cair. A misericórdia de Deus é eterna e nós vamos lutar para alcançar a salvação até o fim da vida. Mas nós somos cheios de incredulidade e aqui nós vemos Tomé. Tomé, ele representa a nossa geração também, que precisa ver, tocar, que precisa de referências bibliográficas, que precisa de toda uma técnica científica para mostrar e provar e comprovar. E eu não aceito se não estiver totalmente embasado. Mas, ora, e o mistério da fé? Como explicar aquilo que Deus ainda não revelou e que é mistério e que nós vemos como que por um véu? Como ter a humildade dos santos de perceber que nós não veremos tudo aqui na Terra. Essa ciência que quer ver tudo, tocar tudo, provar tudo, ela não pode ver, tocar e provar a existência de Deus. Não pode ver, tocar, provar a existência do céu, do inferno, do purgatório, as realidades todas. Mas Tomé tocou. Tomé viu com seus olhos. Se prostrou e disse: meu Senhor e meu Deus. É uma profissão de fé linda, das mais lindas da Bíblia, porque ali ele reconhece o senhorio de Jesus sobre toda a sua vida. Ele se prostra, não reconhecendo apenas que é o Cristo,
e ressuscitou. Ele reconhece: este é o Deus Todo-Poderoso encarnado diante de mim. Eu estou diante do meu Deus e do meu Senhor. É uma fé profunda. E Jesus diz, né? Bem-aventurados aqueles que crerem sem terem visto. Meus amados, a ciência que quer provar tudo, a ciência ou todo esse conhecimento técnico que precisa de respostas milimétricas para tudo, não é capaz de se aprofundar no mistério, não é capaz de mergulhar em águas mais profundas na vida sobrenatural, porque não é assim que funciona com Deus. Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Você e eu não vemos como Tomé viu, mas nós vemos como que por um véu, às vezes o véu do sacramento, na Eucaristia, no perdão dos pecados, ali Cristo está nos perdoando por meio do sacerdote. Nós enxergamos por uma aparência visível, porque Deus sabe também que o nosso intelecto, a nossa vontade, precisa de algo como um sinal para que ele possa reagir, para que ele possa viver algumas realidades. Esses são os sinais, os sacramentos. Mas também são sinais que apontam para uma realidade superior, o nosso Deus Todo-Poderoso e o nosso relacionamento com Ele. Esse Deus é misericordioso. Ele nos chama nessa festa que o próprio Jesus revelou ser sua vontade a Santa Faustina. Uma festa que recebeu o carimbo da Igreja com São João Paulo II no ano de 2000. A festa da Divina Misericórdia, depois de ser crucificado e humilhado. Esse Deus ressuscita. Esse Deus encarnado que viveu como escravo, foi crucificado como um bandido, ressuscita e agora poderia se vingar de todo mundo e... Logo, nessa semana, depois da sua ressurreição, uma semana depois, o próprio Jesus fala: é a hora da manifestação do máximo do meu amor. Porque depois de ter sido tão humilhado, eu abro as comportas da misericórdia que se derramam diante da humanidade inteira para lavar e perdoar os pecados, para restaurar todas as coisas em mim, para que todas as pessoas possam olhar para mim e serem curadas, para que possam buscar o sacramento da confissão logo nessa leitura de hoje. É o tribunal da misericórdia, o único tribunal onde nós sempre seremos restaurados, nós sempre seremos inocentados, sairemos ali não como uma condenação, mas como uma justificação, porque a misericórdia de Deus é eterna. Mas basta, para que isso aconteça, apenas uma condição: o arrependimento e a vontade de não pecar mais. Embora sejamos pecadores, embora eventualmente possamos cair novamente, precisamos naquele momento estar verdadeiramente arrependidos e buscar essa mudança de vida. Nesse dia, nós só podemos olhar para o lado aberto de Cristo, de onde jorram sangue e água para lavar e purificar a humanidade, e dizer: Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê
cada vez mais na jornada bíblica.